Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify, você consegue ver esse episódio em vídeo, então você vai poder conhecer a minha convidada de hoje. Minha convidada de hoje é fisioterapeuta especialista em terapia intensiva adulto, mais uma fisioterapeuta aqui da área hospitalar. Tem MBA em gestão de saúde, pós-graduada em distúrbios respiratórios, clínicos e cirúrgicos, e é coordenadora de serviços em saúde empresária e sócio da Saúde 4.0 Academy, conhecimento colaborativo. Minha convidada de hoje é Jaqueline Mancuso. Bem-vinda, Jaque. Boa noite. Obrigada, é um prazer. É sempre, primeiro, agradecer pelo convite e também pela oportunidade. Enxergo isso aqui como muitas portas. Então, queria muito agradecer o convite, é uma honra estar aqui. E estou muito feliz, muito obrigada. Legal, a gente está se aproximando aí do nosso episódio 80, acho que, se não me engano, esse deve ser o 79. 79 histórias contadas aqui, 79 roteiros, 79 caminhos de pessoas que trilharam aqui dentro da fisioterapia, contando a sua história, contando as suas habilidades, contando as suas dificuldades, porque aprender com o erro dos outros é mais fácil e mais barato, e dói menos também. Então, Jaque, primeira pergunta que eu faço sempre para fisioterapeutas é Uhum. por que resolveu não ser advogada, por que resolveu não ser dentista, por que resolveu ser fisioterapeuta? O que aconteceu? Olha, eu já até contei essa história outras vezes e eu faço questão de sempre falar da minha mãe, tá? Por quê? Eu não tenho memórias de querer outra coisa na minha vida, tá? Então eu Uhum. costumo dizer que isso nasceu comigo. E a minha mãe disse que eu desde muito pequena, eu falava que eu queria cuidar de pessoas, e eu devo ter ouvido falar em algum momento, e eu acredito que foi, eu machuquei meu tornozelo, né, e eu escutei sobre fisioterapia. E aí eu acredito que seja isso, porque como que uma criança de 10 anos vai falar que quer ser Uhum. fisioterapeuta, né? E eu acho que o sucesso de uma profissão é isso, né, crianças, né, quererem ser aquela coisa. Sim. E aí eu sempre quis ser fisioterapeuta. Nunca passou na minha cabeça fazer medicina, nunca passou na minha cabeça fazer enfermagem, eu sempre quis ser fisioterapeuta. Então, por que efetivamente eu não sei, eu acredito que eu vim com o chipzinho da fisioterapia, Uhum. e eu sempre tive muita certeza que eu queria ser fisioterapeuta e eu queria trabalhar dentro de um hospital. Então eu sabia isso desde o dia zero da minha graduação. Teve um pequeno momento da minha vida, um lapso adolescente, que eu quis ser aeromoça. Mas eu vou falar por quê. Porque o meu pai, ele é piloto de avião. Eu também faço questão de falar porque eu acho muito legal, né, meu pai Uhum. ser piloto de avião. E a família inteira do meu pai é da aviação. Que E legal. o meu avô, ele é engenheiro de aeronaves e ele tem 4 netos. Nenhum, os 2 filhos dele seguiram a carreira. Os 4 netos, ninguém seguiu a aviação. Mas por um período zico, eu falei: "Nossa, eu vou realizar o sonho deles de ter um neto ainda na aviação". Mas durou por aproximadamente 2 horas e depois eu já voltei para o plano principal, que era ser fisioterapeuta. Então eu sempre soube que eu queria ser fisioterapeuta, nunca tive essa dúvida. E aí eu fiz a fisioterapia no meu tornozelo, e eu falei: "Ah, não, é isso que eu quero fazer". Na época era ortopédica, né, mas eu falava: "Não, eu sempre gostei de hospital". É uma coisa que não tem muita explicação, então eu sempre gostei. Da família, eu sempre sou a pessoa que vai no hospital acompanhar as pessoas, sempre foi, mesmo antes de eu ser, fisioterapeuta, porque eu sempre gostei de estar nesse ambiente. É loucura, talvez, né, Uhum. Uhum. mas eu sempre soube. Então, eu sempre soube que eu queria ser fisioterapeuta e que eu queria estar na fisioterapia, e eu sou muito apaixonada pela profissão, muito mesmo. Eu tenho um amor muito grande e não é fisioterapia por amor, porque, né, não existe isso. Mas eu amo muito o que eu faço,
amava muito a assistência e hoje amo muito mais ainda o que eu faço. Então, foi sempre a fisioterapia, desde sempre. Que legal, que legal. Então, mas aí você começa a sua carreira depois da graduação, faz todas as suas capacitações aí para poder atuar dentro do Uhum. hospital. E aí, quando é que acontece com você que hoje você atua muito mais como uma gestora do que como realmente uma fisioterapeuta? Lógico que tem o lado técnico de conseguir coordenar equipes, de conseguir analisar a qualidade do trabalho prestado. Para isso você tem que ser Uhum. fisioterapeuta, né? É melhor que você seja fisioterapeuta. O que acontece na sua carreira que de repente você sai da beira do leito, né, de cumprir plantão e tal, e vira essa gestora, vira essa coordenadora de equipes? Acontece na minha vida uma pessoa chamada Viviane Lara. É, Isso acontece na minha vida. Eu escutei, eu assisti tudo o que vocês conversaram quando ela esteve aqui, e ela uhum, fala muito do Sérgio. Eu, infelizmente, não conheci o Sérgio, mas a Vivi é o meu Sérgio. Não uhum, foi para fisioterapia, mas foi para todo o resto, para um despertar para a fisioterapia real, porque até então eu conhecia uma fisioterapia fajuta, que é infelizmente a que impera por aí nos hospitais. E eu conheci, através da Vivi e de uma outra pessoa muito importante, que é o Dr. Antônio Duarte, a fisioterapia real hospitalar. E a gestão, ela tem nome e sobrenome, que é a Viviane Lara. Então, a Vivi sempre enxergou em mim isso, uma coisa que eu não enxergava, porque eu sempre fui muito apaixonada pela assistência. Realmente, eu gostava de atender o paciente, pôr a mão no paciente. Eu sempre gostei disso, eu sempre fui muito apaixonada por isso. E eu não me via realmente, eu não me via. é, Na coordenação, ou enfim, no ramo, até diria, empresarial, porque hoje eu estou, né, nessa vertente também. Mas eu sabia de uma coisa, e eu sempre trabalhei com isso, desde a faculdade, desde a escola, eu uhum. sempre tracei metas para minha vida. Então, eu sempre sou a pessoa que no finalzinho do ano lá faço o que eu fiz, o que eu não fiz e o que eu quero fazer nos próximos anos. E na faculdade, assim que eu me formei, a gente tem uma experiência muito pouca, né, na faculdade, assim, é praticamente empírico a experiência que você tem na faculdade, em todas as áreas, eu diria, mas na UTI você realmente não tem vivência nenhuma na faculdade. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui fazer residência, né? Fiz a residência multiprofissional pela Escola Paulista de Medicina, e lá eu aprendi muitas coisas, principalmente a como não ser. E hoje eu sei disso, na época eu não tinha essa consciência. Mas eu estava ali nesse momento, e quando eu vi como era a rotina de um plantonista, eu coloquei na minha cabeça que aquilo ali teria tempo de começo e de fim para mim, porque é muito puxado, né? É uma rotina muito, muito puxada mesmo, não só fisicamente, mas também mentalmente, psicologicamente, acho que como tudo, né? Sim. Mas era uma rotina muito extensa e eu coloquei na minha cabeça: em 5 anos eu não quero estar dando mais plantão. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou empreender, se eu vou mudar de carreira, se eu vou transicionar, mas em 5 anos eu não quero mais estar nessa rotina que eu estou aqui. E assim como todas as pessoas que são fisioterapeutas, é a mesma oportunidade que você tem, né. Mas eu peguei aquilo e falei: "Eu não quero isso pra mim". Ao invés de eu reclamar, que é muito puxado o plantão, eu comecei a plantar coisas para que eu pudesse sair daquela rotina. E aí eu falei: "Em 5 anos eu pretendo, se tudo der certo, quero plantar muito pra que eu não seja mais plantonista e não tenha mais essa rotina que realmente pra mim eu não consegui me enxergar naquela rotina por muito tempo". E eu Uhum. não vislumbrava como eu poderia, me manter dentro de um hospital, porque eu tive poucos coordenadores e gestores bons. Então eu não tinha em quem me espelhar. E aí surge Vivi, que é uma pessoa que Uhum. é o meu exemplo. Então, a Vivi foi minha professora, na verdade eu já conhecia ela, mas ela me retoma na minha vida, logo depois que eu saí da residência, e ela é a pessoa que me dá uma das primeiras oportunidades de trabalho que eu tive após a residência, porque é um momento de muita insegurança, porque ali, assim, não tem mais nada. Você já é graduada, pós-graduada, você tem que dar certo. E aí ela me deu uma das primeiras oportunidades de trabalho, e aí desde então, eu acho que quem virou a minha chave para gestão foi a Vivi. Porque aí eu tive um exemplo e uma pessoa que eu queria ser, que é a Vivi. E até hoje é, né. Uhum. Então eu acho que é isso, eu transiciono porque ela enxergou em mim isso, que eu não enxergava, esse meu potencial, principalmente por causa de pessoas.
porque é um ponto bem de melhoria para mim, pessoal, e ela enxergou isso em mim, esse potencial para liderança, e foi plantando algumas sementinhas, e eu fui colhendo e fui semeando essas sementinhas, e hoje estamos juntas aí por quase 10 anos, e estou à frente de uma das equipes que ela também coordena, que é Uhum. aqui no litoral norte de São Paulo. Então, gestão para mim ter esse nome e sobrenome, é Vivi. E obviamente que eu fui pegando gosto, fui gostando da coisa. E é realmente você pegar e entender que é através da gestão, é através da liderança que você consegue mudar o que você não gosta, o que você acha que está errado. E aí você consegue ter algumas ferramentas melhores, digamos, para conseguir lutar pelo que você quer e conseguir conquistar as coisas que você enxerga ali para aquele serviço. Então, hoje é isso para mim, a gestão é uma ferramenta importantíssima para melhoria e para a gente conquistar muitas coisas, muitos lugares que são nossos, mas que a gente esqueceu que são nossos, dentro do hospital, né. Isso, acho que foi essa virada, assim, foi Vivi, depois surgiu esse hospital, e aí eu já estava muito próxima, já tinha algumas experiências com gestões em pequenos comitês, esse hospital que eu trabalhava com ela. E aí surgiu aqui esse serviço no litoral norte de São Paulo, pandemia, o auge, Uhum. na verdade, início da pandemia, a gente vem para cá para abrir o serviço, para ser um serviço, um hospital de retaguarda para Covid. E aí eu venho para cá já nessa condição de liderança da equipe de fisioterapia, e hoje essa equipe ela é multiprofissional. Legal, muito legal. Muito difícil esse trabalho, né? Porque é muito estressante o ambiente hospitalar. Pessoas passam Uhum. muitas horas, né, cuidando dos mesmos problemas e tendo a mesma situação, e muitas vezes sem a devida condição de trabalho, sem o devido intervalo de descanso, e realmente foi uma das experiências que eu tive das mais difíceis, assim, de lidar, ainda mais numa situação de pandemia, onde a gente tinha uma coisa totalmente nova, que tinha lá seus traços de pneumonia, mas tinha algumas características diferentes também, algumas características particulares na doença, né? E Sim. foi um desafio aí. Como é que, então, dentro do seu aprendizado de gestão de pessoas, de gestão de serviço, tem a mão, as mãos e os pés e a cabeça da O Vivi, tem corpo tudo Vivi. inteiro. Tem, tem. Legal, Ela me desperta para o MBA, ela me desperta para as outras cursos e especializações já voltados pra gestão. legal. E para você, Jaque, como é que você vê gestão de pessoas? Como é que você vê num ambiente tão difícil, um ambiente. E tem outra dificuldade também no hospital, né? Que eu sou um clínico da área ortopédica, e eu, se eu quiser fazer uma reunião com o meu time todo, eu posso pegar um sábado de manhã, reunir todo mundo, ou antes do expediente reunir todo mundo, ou depois do expediente reunir todo mundo. Uma coisa que me chamou a atenção estando no hospital é que você nunca consegue reunir seu time inteiro, porque sempre tem alguém de plantão naquele momento, sempre tem alguém descansando naquele momento, sempre tem alguém de plantão em outro lugar naquele momento, que as pessoas geralmente trabalham em mais de um lugar. É, E tem o noturno. então, você nunca tem, tipo, vamos hoje, 9 horas da noite, fazer uma reunião com todo mundo? Não tem como. Não Porque tem, isso. sempre vai ter alguém de folga, sempre vai ter alguém trabalhando e sempre vai ter alguém em outro lugar, né? Sim. Então, como que você consegue, Vivi, fazer a gestão dessas pessoas, a gestão da capacitação técnica, a gestão de tudo isso numa máquina que não para descansar, numa máquina que tem que ser consertada, é trocar o pneu do carro andando. Como é que é isso? Abastecer o voo no voo de cruzeiro, é exatamente isso. E às É, vezes ele não tá no cruzeiro, às vezes ele tá na subida ou na descida. é, Então é realmente assim, eu vejo hoje em 2 grandes pontos, assim, essa questão da parte técnica, que é um desafio muito grande, mas é muito mais fácil de ser capacitada e melhorada, e a questão da gestão de pessoas e a parte comportamental, ética, profissional e de formação. Essa questão que você comentou de como que a gente faz, né, para primeiro a gente não faz, não junta todo mundo, não eu acho que eu realmente nunca fiz, a gente nunca fez uma reunião que seja, geral, que tivessem todas as pessoas do time. A solução que a gente tem para isso é
a gente se moldar dentro daquela instituição, dentro daqueles moldes. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Eu tenho 3 agendas. Dessas agendas, a gente tem plantonistas diurnos e noturnos, e a gente ainda tem um ambulatório. Então, eu ainda tenho um ambulatório de fisioterapia, que também está, sob a nossa liderança. A gente vai até eles, então eu tenho que fazer 3 vezes a mesma reunião, nos 3 dias diferentes, para pegar os 3 plantões. Porque aí a gente começa a se cercar, porque as pessoas sempre vão usar a desculpa de que elas não estavam na reunião, então elas não estão cientes daquilo ali. Elas não têm ciência, né, sendo que é uma responsabilidade delas, né, estar ciente Uhum, mesmo não estando na reunião, porque a gente manda a uhum, ata, mas a pessoa não lê, né. uhum. Então como que a gente resolve um problema? Trazendo ele para uma coisa que você consegue resolver. Então hoje a gente e depois de muita experimentação, muito estudo, muito piloto mesmo, muito projeto, a gente tem um modelo que a gente definitivamente abrange todo mundo, estando todos os dias, e se a gente precisa fazer uma reunião, a não ser que é uma reunião da sociedade, a gente marca num dia específico, mas pontos que a gente precisa, a gente fala todos os dias ou 3 dias a mesma coisa. E para pegar as pessoas, né. E assim, com relação a essa questão da gestão, ficou muito mais leve para mim, Hélio, quando eu entendi que o meu papel é falar todo dia a mesma coisa. Porque é isso. Eu tenho que falar sim todo dia a mesma coisa. Porque às vezes eu ficava: "Meu Deus, será que é o que que falta, né, eu falar? Será que é a forma que eu falo? Será que é pessoa ou cansaço?", enfim. E na verdade, sempre vai ser outras milhões de coisas, e eu tô ali pra isso, né. Eu sou diarista, eu tenho que falar todos os dias a mesma coisa. Seja do ponto de vista técnico ou do ponto de vista comportamental. Claro que tem coisas que não tem como a gente falar todas as vezes a mesma coisa, aquela pessoa simplesmente vai, errar em outro lugar, né. Mas com relação a questões, assim, feedbacks ou pontuações ou organização dos setores, a gente tem que falar todo dia a mesma coisa. Então a gente tem grupo de WhatsApp, vamos mandar no grupo e aguardar a ciência das pessoas. As pessoas vão responder ciente, e no dia seguinte ela vai estar fazendo o que você orientou naquela mensagem que não era pra ela fazer. Com relação à organização. Então, quando eu entendi que eu tenho sim que falar todo dia a mesma coisa, e isso faz parte do meu trabalho, eu tô recebendo para isso, ficou mais leve. E aí eu surtei menos. Então, eu começo a ter um pouco mais de paciência e falar: "O gestor tem que falar, é isso". A gente tem que falar todo dia a mesma coisa. Aprendi essas coisas, que a gente tem que falar todo dia a mesma coisa, o óbvio precisa ser dito, o que é óbvio para mim não é óbvio para outras pessoas, e que as pessoas, às vezes, elas estão insatisfeitas com a vida delas, não comigo, ou com a minha gestão, ou com o hospital, ou com o lugar que ela trabalha. É uma, mediocridade, eu diria, mas é uma palavra tão forte, né, mas, assim, é uma incapacidade dessa pessoa de resolver a vida dela, e ela precisa culpar Uhum, alguém. E aí ela me culpa o trabalho, ela culpa o hospital, ela culpa o paciente, ela culpa todo mundo, menos ela mesma. Então a uhum. gente começa a tentar minimizar um pouco o impacto que isso tem para o gestor, né, do tipo assim: "Gente, e onde eu estou errando?". Que é, eu acho que um aprendizado também que eu tive. Quando o meu time está errando, eu olho primeiro para mim. O que que eu poderia ter feito diferente? E às vezes a gente, na imaturidade, acha que as pessoas que são muito falhas, mas às vezes você não está emitindo a comunicação a sua comunicação não está tão efetiva. E eu tenho aprendido muito isso com relação à comunicação. Mas sobre essa questão hospitalar, realmente é muito delicado, né, é muito difícil. E a gente está ali num momento, do próprio paciente, né, que é o pior momento da vida dele. Então Yeah. isso tem uma carga muito grande, não só do paciente, mas a família, e às vezes a gente não consegue, né, a gente tem que lidar com a morte na nossa cara ali. E hoje eu tenho um problema que eu não vejo mais como um problema, e nossa, quando você falou isso naquela apresentação, eu falei: "Nó", eu tive vontade de levantar e aplaudir de pé, que é sobre a gente comprar ou contratar os fisioterapeutas na planta, né. Não, eu não tenho mão de obra hoje, Hélio, não tenho. Hã. Não tem fisioterapeuta para Ninguém trabalhar tem, aqui no litoral. mas ninguém tem. Então então assim, tipo, se eu for esperar o especialista com experiência de 5 anos, eu vou ter Yeah. que dar o plantão. E aí eu aprendi muito, e isso mudou o que mudou meu mindset, eu estou lidando com alunos. Infelizmente ou felizmente, eu estou formando pessoas. Então, apesar deles já serem profissionais, eles já são pós-graduados, eles não têm
mais a carcaça de aluno, mas eles são alunos. Eles não têm experiência nenhuma, nem técnica, nem de vida. Eles não têm experiência de vida. Eu tô trabalhando com pessoas no meu time de 2003 o nascimento. Então, assim, é uma diferença de mentalidade muito grande. E é um desafio, né? Isso para mim hoje tem sido muito desafiador, mas ao mesmo tempo enriquecedor. Eu acho que a gente tem que mudar o pensamento de que eles são muito ruins e começar a ver o que eles podem ensinar pra gente, talvez, né? Essa Uhum. geração aí, e talvez trazer para eles algumas coisas que são importantes e que eles precisam trabalhar, que é assim que ganha dinheiro, né? Você tem que dar um É, serviço e você vai ser pago eu- para isso. E esse serviço é, tem regras, você precisa cumprir regras, né? Não é o que você quer fazer na hora que você quer e você vai chorar, espernear e eu falo chorar, Hélio, é chorar literalmente, tá? é, É chorar. é, E aí é isso. E simplesmente você dá um feedback. Não é que você tá sendo bruxa, é que você tá falando um não para aquela pessoa. Então é realmente bem desafiador. O hospital tem muitas vertentes, muitas nuances, muitas equipes, muitos profissionais, muita gente querendo ganhar ou perder ou culpar, ou enfim. E aí você tem que ir sobrevivendo aí nesse meio. É bem é. desafiador. No meio do hospital também tem muito conflito, né? Porque são times de Muito. pessoas, né? Então são os médicos, as enfermeiras, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, os fisioterapeutas, o É, pessoal de apoio e tal. Então são times, né? E eu sim. me lembro das guerras que a gente tinha que apaziguar ou resolver, né? Porque realmente existe uma. Parece briga de facção às vezes, parece uma coisa assim meio Sim, maluca, né? é uma ótima Porque descrição. é, mas é o que você falou, né? O papel do líder é falar o óbvio o dia inteiro, né? É falar para a faxineira como é que limpa, para a recepcionista como é que se recebe uma pessoa, para o fisioterapeuta como é que atende o Sim, paciente, como é que conversa com a família, para a enfermeira, para o técnico de enfermagem, às vezes, como é que ele faz o trabalho dele, que ele também não está fazendo certo. Então, há muito conflito, onde tem muita gente, tem muito conflito, né? E essa habilidade de lidar bem com essa sensação, com essa gastura, né? Com essa sensação de estar desconfortável com a atitude das pessoas, é geralmente a situação em que o líder se vê, né? uhum, Geralmente tendo que falar o óbvio, tendo que cuidar da sua comunicação, tendo que ter uma parte técnica que é refinada e ao mesmo tempo uma uhum, parte comportamental que serve para levar que serve para as pessoas levarem como exemplo, né? Então a gente tem que espelhar, a gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente espera delas, e a primeira coisa que a gente tem que fazer para mostrar para as pessoas o que a gente quer delas é mostrando como a gente age, como a gente atua, como a gente se comporta, né? sim. Então, pode falar. Não, eu costumo falar que as pessoas hoje, elas precisam de heróis. E não é aquele herói bobinho, super-homem, que assim, é mais vilão do que herói, sabe? Hoje essa galerinha, ela tá precisando de admiração por alguém. E aí é essa admiração que eles vão seguir, sabe? Poxa, eu quero ser essa pessoa. E é difícil, né, gente? É difícil. E eles estão precisando desse exemplo, sabe? E hoje, então, e assim, eu tenho me visto muito hoje nessa condição de me aproximar mais deles, né? E de ao invés de tentar isso, assim, hoje eu tô fazendo quase 5 anos, né? De que eu estou nessa vivência atual, né? Estou, não sou, mas estou ainda nessa condição de liderança e coordenação desse serviço é, de mudar mesmo esse pensamento do tipo apontar ou julgar, tipo, e usar a minha régua como comparação. Eu usei isso por muito tempo. Já ainda sendo líder, tipo, eu olhava e falava assim: nossa, gente, mas, cara, eu era tão diferente. Meu pensamento era tão assim, eu tenho tanta ambição na minha vida, eu quero crescer tanto, e aquilo ali me indignava tanto de ver pessoas que eu olhava assim, eu falava, gente, vocês não têm ambição na vida? Gente, vocês não têm sonho para realizar? Vocês não têm viagem para pagar? Sabe aquelas coisas? Vocês não têm ambição? Vocês não têm ambição na fisioterapia? Porra, eu quero ser fisioterapeuta, cara. Você não tem? Você não tem isso? Porque eu olhava aquilo me indignava da pessoa simplesmente dar o plantão bem meia boca, mas assim, meia boca. Tá tudo bem, ir embora e dane-se, sabe? Não tem problema se eu tô ganhando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000.
E aí aquilo começava a me indignar. E aí, hoje eu tento mudar o meu pensamento de assim, vamos entender por que que essa pessoa tá assim e pensa assim? O que que eu posso contribuir? E aí aquela coisa de eu realmente não impor aquela comparação para eles, né? Não precisa disso. Ninguém é igual a mim. Ninguém vai ter a mesma trajetória que eu. E eu, como líder, tenho a obrigação de colocar cada um no seu jeito, individualizado, no seu caminho certo, na sua trilha certa. Então, quando eu aprendi a individualizar cada um e a tentar perceber cada um, melhorou um pouco essa questão do julgamento, sabe? Porque isso também é uma dificuldade muito grande que eu tinha, ainda tenho, tá? Eu acho que é um exercício diário. Cada dia Uhum. eu aprendo a lidar melhor com isso. Da minha percepção pessoal, eu, Jaqueline, Uhum. pessoal da líder Jaqueline, da diarista, da coordenadora Jaqueline. Então, é muito difícil você separar isso, você criar esse véu ali quando você entra e a pessoa te contar uma coisa ou falar, ou você ver o que a pessoa fez e você não apontar, você não julgar. Então, oh meu Deus. A questão de você não se colocar nessa condição assim de julgamento, ou então de sentar e entender, eu acho que isso resolve muito daquela questão de você ser o líder impositor, um líder insuportável, aquela pessoa que tá sempre cobrando e não tá dando nada em troca para aquela pessoa, né? Enfim, claro que tem gente que não dá, né? Que é o que eu falei. Na verdade, tem que errar em outro lugar, né? Você tem que Uhum. começar, chegar um momento que você não tem como mais naquela instituição salvar, né? Uhum. Resgatar do Vale das Sombras. Mas hoje eu tenho amadurecido mais nesse sentido de liderança mesmo, sabe? Aquela de liderar. E a gente é uma coisa que parece simples, você fala assim: "Ah, você só tem que mandar aqui, ó". E não é bem assim, né, não é Uhum. bem assim. Porque a gente sabe que mandar não resolve nada, né, a gente não muda um sistema mandando, a gente muda um sistema com exemplo e cultura. Então, isso hoje é uma coisa que eu tenho investido mais, e aí eu acho que é imprescindível a gente ouvir as pessoas, né, conversar com as pessoas. E isso me desgasta muito. Eu não sou sociável. A Jaqueline não é, eu não gosto. Eu tenho pouquíssimos amigos, eu tenho pouquíssimas relações, mas eu estou aprendendo que eu preciso me relacionar com os meus liderados, com o time, né? Eu Uhum. preciso Uhum. conversar. E isso tem enriquecido muito e melhorado muito em alguns aspectos, né? E essa turma jovem, eu até prefiro quando chega, porque eu consigo moldar do jeito que eu quero. Hoje eu consigo entender isso. Antes, e às vezes chega uma pessoa que tem 10 anos de experiência completamente viciada, muitos vícios, e petulante, e é difícil, né. Então hoje eu até prefiro pessoas sem experiência, pessoas mais jovens, que eu vou conseguir moldar. Então por isso que eu falei que, nossa, a sua palestra aquele dia no congresso lá, no encontro dos gestores, foi muito de encontro com o que eu e a Vivi discutimos muito, a gente fala muito sobre isso, e foi realmente uma olhar e falar: "Nossa, tem uma pessoa que pensa muito Uhum. parecido com a gente, apesar de ser um nicho totalmente diferente, mas que tem um pensamento muito parecido". E é isso, acho que é todo dia, né, é um desafio diário. E aí a gente vai se o líder ele é em movimento também, né, a gente também está se formando, a gente aprende Sim. todo dia. Então, realmente hoje eu tenho essa paixão por isso, por essa evolução, que é real todo dia, né, da Uhum. liderança. É isso, acho, é muito bom, eu não sei nem o que você me perguntou mais, de tanto que eu Não, mas falei, você tá me corta, tá? respondidíssimo. Não, não vou cortar, não. Tá respondidíssimo. Que eu É, a sou gente. prolixa às vezes. Ótimo, ótimo. A gente vem de uma época em que o problema era atrair os talentos, né? E hoje a gente percebe Uhum, que a gente não tem mais que atrair os talentos, a gente tem que formar os talentos, né? sim. Dentro desse processo, Jaque, como é que você faz, assim? Porque você não está em São Paulo, por exemplo. Estando em São Paulo, Não. você tem uma escassez de mão de obra que é clara, assim, no mercado. É clara, claramente há uma escassez de mão de obra qualificada em São Paulo. E as pessoas de outras cidades vêm falar: você está reclamando de barriga cheia, porque São Paulo tem gente para burro, e qualquer outro lugar, Sim. qualquer outra cidade vai ter menos gente que em São Paulo. Cara, Uhum. aí você fala para mim que você está no litoral norte de São Paulo. Quer Sim, dizer, no litoral norte de São Paulo. um lugar que a maior parte Região das de pessoas. Que região? é difícil. Aqui a nossa referência, são os 4 municípios principais, que é Caraguatatuba,
Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião, principalmente. Esses são os nossos municípios referências e a gente recebe os pacientes. Mas a gente recebe pacientes de todo o Vale do Paraíba e a gente recebeu até paciente do Vale do Ribeira, mas a gente recebe principalmente litoral aqui, esses 4 municípios e Vale do Paraíba. Então, Aparecida, Roseira, Cruzeiro, São José, Tremembé, Taubaté, Guará, Pinda. Toda essa Caramba. galerinha aí, às vezes, vem pra gente. E realmente não tem profissional. Do meu time, eu posso dizer que a gente já fez esse levantamento e eu posso dizer hoje, com dados, que 82% dos nossos fisioterapeutas não são daqui, do litoral. São todos de fora. Não vale? Fora São Paulo, São José e Paraibuna, às vezes, mas principalmente São José dos Campos, Jacareí, e a gente tem alguns também de São Paulo. Mas a principal polo é São José dos Campos e Jacareí. Uhum. A grandíssima minoria é daqui do litoral. E ainda assim, esses fisioterapeutas do litoral, eles estão retornando para a cidade de origem, porque eles saíram para estudar. Porque não tem, para você ter uma ideia, a gente tem hoje aqui, quando eu cheguei aqui, não tinha faculdade de fisioterapia no litoral norte. Não existia o curso. Então, todas as pessoas que queriam, que são daqui, que nasceram aqui, que moravam aqui, que querem fazer fisioterapia, precisavam sair e fazer faculdade em São José. Então, as pessoas que são daqui, elas estão retornando para casa, né? Mas hoje, agora, a gente tem uma faculdade aqui, que é um módulo, né? Que tem um curso de fisioterapia, mas, pra você ter uma ideia, a primeira turma vai formar agora. Nossa. Então, assim, realmente não existe. Aqui, se em São Paulo ela é muito escassa, Ah, aqui ela não existe. A gente tem que realmente importar. A gente é. importa. Eu E falei pra aí, Vivi, eu falei assim, vamos começar a anunciar. Quer morar na praia? Quer ter vista pro mar? Venha trabalhar conosco. é isso aí. E aí, hein? Como é que você faz nesse processo? Tipo, você precisa contratar alguém para dezembro. Nós estamos aqui dia 12 de novembro. Você, você, você traz essa pessoa antes, você fica com ela um tempo, porque assim, né? Uma coisa é você colocar, guardadas as devidas proporções, uma coisa é você colocar um jovem fisioterapeuta no salão da ortopedia e falar, ó, Uhum, você vai ficar com as duas mãos para trás. Você vai ficar olhando o João atender. Fica uhum. quietinho, não põe a mão em ninguém, você vai ficar só acompanhando. Eu imagino que você deva fazer a mesma coisa, porque você não pode pôr o cara para atender. Você não sabe, você não pode fazer nada baseado no currículo que aquela pessoa trouxe. Porque às vezes a pessoa escreve um monte de coisa, ela não sabe fazer nada, né? Então, assim, ela não sabe fazer o Uhum. básico, ela não sabe fazer, ela não sabe conversar com o paciente. Como é que funciona o seu Sim. processo para selecionar essas pessoas, para trazer uma pessoa, e que plano de maturação esse cara tem que passar para chegar no dia e falar assim, tá bom, tá aqui seu jaleco, ou sua paramentação, vai atender, entra no leito e vai atender. Então, geralmente, este tempo não existe. Pré. O que existe, tá? O nosso salão geralmente são as enfermarias. Então, a gente vai fazendo uma dança das cadeiras, né? E a gente já testou várias coisas, né? Porque a gente trabalha com assim, ó, eu não tenho ninguém experiente para UTI. Essa pessoa só vai ficar experiente daqui 1 ano. No mínimo, experiente assim, para eu confiar que o que ela tá me falando tem cabimento. Porque eles não têm nenhum racional fisiológico, fisiopatológico, porque tá vindo muito ruim da faculdade. Isso é um outro ponto também. Tá vindo muito ruim. E aí a gente vai Uhum. lapidando. Hoje, se eu precisar contratar, eu vou focar aqui na sua pergunta. Se a gente precisa contratar para dezembro. A gente tem um banco de currículos, que a gente recebe muitos currículos e a gente faz um filtro inicial de assim, pelo menos não tem erro de português no currículo. Pelo menos não é um currículo que tem, assim, a gente já recebeu milhares de coisas absurdas. Então a gente tem hoje um banco que a gente vai recebendo. Se a gente precisar fazer um processo emergencial, que é um processo de ingresso emergencial, a gente costuma postar aí
e propagar em grupos que a gente tem de fisioterapeutas do Vale e daqui do litoral. E a gente vai divulgando, pedindo para as pessoas divulgarem. A gente faz um folder, literalmente, do Canva, processo de ingresso aberto. Se tiver interesse, envia seu currículo. E a gente vai montando o nosso banco ali de currículos para uma emergência a gente chamar, ter ali quem chamar, né? Ou pelo menos alguém que se interessou para cá. E a gente também coloca bem grande nesse Canva, que é no litoral norte de São Paulo. Porque é o óbvio, É tá? difícil, né? É, A pessoa está se candidatando para a vaga no litoral norte, mas ela mora em Jacareí. é, Isso é problema dela, não é meu, porque é. ela se candidatou. Como ela vai Sim. chegar aqui, não é problema meu, é Uhum. problema dela. Mas ela vai vir de 18h51, ela vai falar para mim que não consegue vir porque o carro dela quebrou. Não é problema meu. Ela tá em Jacareí e ela tem que descer a serra de 1h30 e ela me avisa. Então, assim, essas pessoas, elas. Hoje a gente já tem esse filtro de falar: olha, o hospital, ele é em Caraguá. Então, como você vai fazer para estar aqui? De verdade, não me pertence isso. Então, você esteja ciente de que pode acontecer qualquer coisa com você, mas que você não consegue porque você não tá em Caraguá, não é uma desculpa que a gente aceita mais. Porque a gente quer que as pessoas. A gente faz essa pergunta no processo: você pretende se mudar para Caraguatatuba? Ou para as proximidades? Só que todo mundo fala sim, né? Todo mundo fala assim: pretendo? Sim. No dia da entrevista, é sim, sim, senhora. E aí depois as coisas mudam. E aí a gente vai se adaptando. Então, com relação ao processo, a gente tem esse banco, a gente às vezes vai chamando, faz processo emergencial. E assim, analisa currículo, chama para vir presencial, que é para eles já saberem e reforçar na cabeça deles, que é em Caraguá, o hospital. Então a gente faz toda a etapa presencial. Neste primeiro dia, a gente já faz algumas introduções de como a gente trabalha, o que a gente acredita, e a gente já faz algumas perguntas estratégicas específicas que depois de muito tempo a gente foi montando elas e a gente faz uma dinâmica, uma simulação. E quem consegue, consegue. Quem não consegue, a gente deixa para uma próxima oportunidade. E aí, passado isso, essa pessoa já vai dar o plantão. Uhum. Antigamente, lá no começo, a gente fazia um treinamento de 2 semanas. 2 semanas, assim, 10 dias, né? De segunda a sexta. E essa pessoa ia fazer o treinamento. A gente precisou mudar por questões corporativas e por questões do próprio hospital. E hoje a gente não pode mais fazer esse tipo de treinamento. E aí a gente faz o ensino em serviço mesmo. Então, se essa pessoa que não tem experiência de UTI, nunca deu plantão na UTI na vida, ela geralmente inicia na enfermaria e junto com a gente. A gente tem pessoas estratégicas específicas, como você no seu salão, que a gente fala: olha, só que eles vão atender o paciente. E a gente tenta priorizar a enfermaria. E a gente fez isso por muito tempo. Só que o que que acontece? A gente começou a perceber uma negligência com relação à enfermaria. O que acontece? Se eu posso dar plantão na enfermaria, a enfermaria é mais fácil. A enfermaria eu não preciso me esforçar para dar plantão. Porque o cara que nunca trabalhou na vida pode dar plantão aqui, e aí a UTI fica reinando e a enfermaria, coitada, no limbo, né? Então e a enfermaria que a gente tem aqui, ela é altamente complexa. Os pacientes que a gente atende aqui, até os ortopédicos, são pacientes, a grandíssima maioria, politraumatizados, gravíssimos, que estão na nossa enfermaria. Então a gente tem uma enfermaria com pacientes traqueostomizados e ventilados até. É uma alta complexidade, mas é uma enfermaria. E a gente tem uma rotina, às vezes, menos agressiva, né? O paciente está mais estável do ponto de vista Uhum. clínico, mas ela é Sim. de alta complexidade. E a gente começou a perceber essa negligência dos próprios plantonistas, os mais antigos, e até os próprios iniciantes, num conforto tão grande na enfermaria que não subia para UTI. Aí eu tenho um problema, porque eu não tenho cobertura, eu não tenho quem cobre UTI, a UTI fica tão sobrecarregada porque ninguém cobre, porque a UTI é aquela coisa, nossa, a UTI é absurdo de cansaço, enfim. E aí hoje a gente mudou. Essa pessoa, ela começa na UTI, só que aí a gente fica junto com ela. Basicamente, na primeira semana, e aí assim, primeira semana seriam os primeiros 3 plantões, né? Porque hoje a gente tem uma agenda 12 por 60, a gente fica diretamente com essa pessoa, dando plantão. Uhum. Eles fazendo e a gente supervisionando e orientando.
Não, porque não tem outra forma de fazer. Esse cara não tem, ele precisa suprir. Eu preciso de um corpo ali. Eu preciso de tantos corpos por dia, por 24 horas. No nosso hospital, graças a Deus, a nossa UTI é 24 horas, mas eu preciso de um corpo ali. E esse corpo não tem experiência. E nem vai ter, porque eu não tenho experiência. E a gente filtra muito o noturno, né? De tentar não deixar pessoas inexperientes no noturno. E essas pessoas começam e elas começam somente em plantão de UTI com a gente, com a nossa supervisão. E aí a gente vai fazendo essa dança das cadeiras. Os mais experientes da enfermaria às vezes sobem para dar o plantão da UTI para quem começou a ir para a enfermaria. A gente vai fazendo dessa forma. E é essa a nossa realidade. É Nossa. isso aí que a gente vive. Vai para UTI. Aí ele responde essa pergunta, vai para UTI. Mas a gente fica na supervisão. Realmente não fica sozinho. Não, não tem como. Geralmente, Não tem e como. geralmente você leva o quê? Um ano para esse cara, para você tirar A gente. qualquer sombra de cima dele? É, não tem um Olha, número fixo, né? a sombra, que seria nós, seríamos nós as diaristas, então assim, não, é outra coisa assim, não tem como ser uma só. Hoje a gente tem eu e mais uma, e a gente tem mais uma pessoa que é estratégica na enfermaria, né, que é uma sênior que a gente tem ali. Então a gente tem essas pessoas sêniors, que a gente diferencia pelo tempo, pela técnica, que são as referências. Essas pessoas, elas ficam com uma sombra mesmo, sombra, por uma semana. Tipo, junto, 24 horas não, né? 12 horas do plantão, a gente fica junto. Aham. Depois ela já vai para a vida. E aí a gente tem essas pessoas sêniores que a gente estrategicamente colocou cada uma em uma agenda de plantão 24 horas. Então eu tenho um sênior de dia na agenda A e um sênior à noite na agenda A. E aí a gente vai equilibrando dessa maneira, porque aí ele é a referência para aquela pessoa, porque eu tenho outras milhares de coisas para fazer. A outra diarista tem outras milhares de coisas. Então a gente às vezes acaba fazendo isso. Isso com relação à sombra. Para que eu. Assim, a gente tem uma média de expectativa para que esse fisioterapeuta esteja pronto e apto a imaginar que a gente pode considerar ele como um sênior. Eu estou usando essa palavra porque é exatamente isso, né? Aproximadamente 18 meses. Isso a gente, baseado em milhares de coisas que a gente já viu e nessas experiências todas que a Vivi e o Duarte já tiveram com relação ao protocolo e com relação à aplicabilidade do que a gente faz, uma média de 18 meses para esse cara ficar completo e ainda assim, às vezes, com algumas melhorias. Mas é uma média de 18 meses. Então, é muito tempo. Né? Então a gente acaba ficando estrategicamente nos primeiros plantões, geralmente a primeira semana, continua no primeiro mês e assim, a gente não libera para esse cara pegar plantão noturno no primeiro mês. A gente pede para que eles não vá de final de semana, a gente remaneja para que ele vá somente na UTI quando eu ou a outra diarista ou a outra liderança estiver no hospital. Então a gente vai criando essas ferramentas e essas estratégias. Mas no final do dia, se alguém ficar doente e ele for o único que consegue cobrir o UTI, ele vai ter que ir. E é isso. Isso era uma coisa que me deixava muito preocupado, assim. Olha, hoje à noite a gente perdeu dois fisioterapeutas aqui porque testaram positivo para Covid. Aqui a gente tá com o hospital cheio e sobrou, meu, tem esse cara aqui para ficar no 10º andar, com Sim, os 10 leitos lá, só tem ele. Eu falava, cara, eu vou para casa agora, né? Tipo, saía do hospital umas 8h30, 9 horas da noite, 10 da noite. Aí eu deitava, falava, cara, aquele cara tá sozinho no hospital, cara, sabe? sim, E aquele medo de manhã de abrir o WhatsApp e olhar o WhatsApp de sim. manhã. E esse negócio do hospital que me Cara, é matava. bizarro. Essa coisa de ser 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, não tem folga, dá merda todo dia, dá cagada a qualquer hora, dá no meio do seu churrasco, dá no meio do Dia das Mães, dá no meio do seu aniversário, dá cagada. Ano Novo, Natal. Puta, meu, que negócio louco, cara. Essa época agora, final de ano, a gente já começa a se preparar, É, porque é muito difícil. Natal e é, Ano Novo, aí a gente precisa, aí a gente vai criando estratégias, incentivos financeiros, para que a gente não tenha falta de pessoas nessas datas. Agenda de hospital, eu fiz até um vídeo sobre isso. Cara, Jeová, é uma coisa impressionante. É um problema atrás do outro. Agenda de plantão, escala, enfim, que seja.
todo dia, eu fui respirar com relação à agenda agora, em Sim. novembro. Tô desde janeiro resolvendo pepino e BO de agenda. Troca, sai, remaneja, UTI, enfermaria, ambulatório, e vai, e foi, não sei o quê, enfim. Mas é impressionante como a gente dá certo, mas a gente precisa. E eu acho que, para deixar uma mensagem com relação a esse assunto sobre a agenda, é nossa parte também como gestão antever as coisas. Então, e aí está atrelado com conhecer as pessoas. Você sabe que o Joãozinho vai embora. Ele mudou as atitudes, ele mudou o discurso, ele tá vendendo os plantões, você tá vendo ele em outros lugares. O Joãozinho vai embora. Então já chama alguém? Já entrevista alguém? Então, assim, a gente hoje, o gestor, ele precisa ser ter previsão. Você precisa antever as coisas e agir antes daquilo ali acontecer. Isso eu acho que diferencia essa boa gestão ali das agendas, né? Você entender que aquela pessoa vai sair, os sinais que ela te deu, e você já se antever e colocar alguém no lugar dela. Porque eles não falam, tá? Eles vão falar Sim, um dia antes que amanhã eles não vêm mais. sim. Não é fácil. Você sabe que existe uma relação próxima entre é, hospital e aviação, né? Uhum. São as duas escalas mais difíceis de montar. É a escala do hospital, a escala dos profissionais do hospital e a escala dos profissionais do avião também, que é uma coisa muito parecida. Você não foi para aviação, mas você está num negócio de tão complexo quanto, que é cuidar dessa gestão. Dizem que são as duas coisas mais complexas, das coisas mais complexas que existem na humanidade, que é escala de hospital e escala de aeronave, cara. Claro que, meu, só, Não, não é fácil, é difícil. a do hospital só perde para aeronave. É, eu trago muitas coisas da. A gente tem a metodologia Lean, né? Que é essa metodologia mais da engenharia, mas é aquela coisa de, por exemplo, da aviação e da engenharia, eles trabalham com erro quase zero, né? Na aviação, zero praticamente. Se tiver algum problema é porque teve uma falha humana. Isso meu pai fala pra mim, né? A grande maioria das vezes a falha foi humana, nem que seja o mecânico do avião que errou. O avião tava arregaçado, mas foi uma falha humana. E a parte da engenharia também, eles trabalham com erro quase zero. O meu irmão é engenheiro, né? Então eu tento puxar muito do que eles fazem para a prática do hospital. Porque a gente acaba assim, a saúde, né, ela fica muito subestimada, né? A gente foca tanto na parte técnica, que é o que eu falei. Eu, por exemplo, não tinha gestores para me inspirar. E eu acho que, na minha visão, esse é o caminho daqui para frente, tá? Eu acho que o próximo boom que vai haver precisa, em algum momento, haver esse boom da gestão. A gente precisa formar gestores. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo com os fisioterapeutas. Elas não sabem. Porque eles não têm essa formação e não buscam também, né? Mas, para mim, a salvação é a gestão desses Né? ambientes hospitalares. É o caminho, né? Porque você pode ter uma máquina Ferrari ali. Um plantonista da fisioterapia, pô, perfeito. Se ele não estiver no lugar certo, na UTI certa, bem gerido, É, esquece. Ele vai virar um golzinho, é, bolinha, é, é. que não funciona, né? Então, eu pego muitas coisas do meu pai e do meu irmão. Então, a Vivi também pega muito isso. A gente aprende muito a colocar isso, por isso que dá muito certo. Então, hoje a gente tem alguns modelos e a gente tem alguns projetos que viraram modelo porque a gente usou da estatística ou a gente usou dessas ferramentas que são usadas em aviação, em engenharia, para nosso nicho. Claro que sempre com adaptações, mas para o nosso nicho, porque a gente também tem que ter um erro zero. A gente também não Sim, pode errar, pelo amor de Deus. né? Então, é isso, assim, e a gente tá com ali num ventilador mecânico, se um ajuste que eu faço ali, eles não têm a noção, tá, dessa responsabilidade, às vezes, que eles têm com a vida das pessoas ali no hospital, né, na UTI. E é todo esse trabalho ali que vai acontecendo. Mas eu não sabia dessa questão da agenda da aviação, eu É, realmente não sabia. Mas eu vou falar para você, viu? Não é fácil. Não é fácil. Essa gestão de agenda é realmente muito delicada. E a gente perde nossos miolos e às vezes o nosso tempo produtivo porque a gente está precisando ajustar a agenda, que é ela em primeiro lugar, né? Eu preciso ter é, gente ali. é. Jaque, conversas difíceis. Como é que é para você e como é que você conduz? Você faz conversa de feedback de quanto tempo com cada fisioterapeuta? Como é que funciona isso para você? Olha, feedback eu faço todos os dias.
mas com cada físio a gente tenta, assim, ó, eu tento partir do princípio que elogios são feedbacks também, mas a gente precisa elogiar as pessoas todos os dias. De alguma forma, alguma coisa ela fez de bom naquele dia. Possível que ela só fez coisa errada. Então isso eu aprendi com a Vivi também. As conversas difíceis a gente tem sempre, e aí a forma da gente dar esse feedback é uma forma estudada também, como dar feedback para essas pessoas, né? Que isso entra na gestão de pessoas. Como dar um feedback é uma coisa que você faz curso sobre isso, estudei muito sobre isso, de como dar feedback para as pessoas. E a questão de quanto em quanto tempo, se eu dei um feedback, tive uma conversa difícil com essa pessoa, eu preciso dar um retorno para ela dentro. E a gente sempre dá o prazo para ela. Olha, a gente tem 15 dias para falar sobre isso de novo. A gente tem 30 dias. Perdão, a gente tem 30 dias para falar sobre isso de novo. E aí a gente retorna com essa pessoa de onde a gente parou, daqui 15, 30, 20 dias, e não tem uma fórmula realmente. A gente vai julgando de acordo com a necessidade, com a dificuldade que essa conversa aconteceu. E ela sempre vai acontecer. E é uma coisa muito importante, eu acho que essa questão das conversas difíceis, muitas lideranças elas tendem a evitar esse tipo de conversa, né? Mas a gente tem que separar o que que é uma conversa difícil e do que é um feedback. Porque uma conversa difícil, eu aprendi que ela é difícil quando é para mim e para outra pessoa. E na maioria das vezes eu tô numa posição muito confortável, dando aquele feedback. Não é difícil para mim. Uhum. Já tive conversas difíceis, que foi difícil pra mim e para as outras pessoas. E situações que, assim, o que é difícil, muito difícil pra mim, é situações que pegam é, questões muito pessoais minhas. Então, assim, a gente já teve questões de assédio. Então, isso pra mim pega muito. Como mulher, né? Isso pega muito pra mim. Então, foi muito difícil eu ter essa conversa. E isso pra mim foi uma conversa difícil. Agora, as outras, muitas que a gente tem no dia a dia, acaba que a gente tem que estar sempre no controle daquilo ali. Porque quando começa a ficar muito difícil, a gente tem que parar, dar uma pausa e sair, porque aí você pode não colocar a raiz do problema ou a sua razão naquela conversa que precisa ter alguém racional ali. E quando começa a ficar muito difícil para todo mundo, tá difícil para mim e para quem tá recebendo, a gente precisa dar uma pausa e retomar depois. Então a gente sempre faz isso. Mas as conversas de feedback, elas costumam ser, primeiro, se é um feedback que eu tô vendo ali que é pontual, eu faço na mesma hora que eu percebi, eu chamo a pessoa e já pontuo, olha, eu percebi isso, isso e isso. Você acha. E assim, uma forma muito interessante de dar feedback ou de conversar com as pessoas sobre situações erradas dela é você sentar com ela e você falar assim, vamos supor que você é um plantonista que eu preciso falar que você não fez um plano terapêutico que era para ser seguido no seu plantão e teve um impacto no paciente. Ou então que você falou para mim que você ajustou a PIP em tanto e eu for ler sua evolução, eu for ver no registro do ventilador e você mentiu para mim. Geralmente as pessoas elas se sentem mais assim acolhidas e elas respondem melhor ao feedback quando você dá a oportunidade delas te falarem primeiro a versão delas. Então, se eu fosse falar para alguém como começar um feedback mais complicado, né, aquela questão tipo assim, aquela pessoa fez alguma cagada, fez alguma coisa errada. Eu começaria, Hélio, você estava de plantão no dia 12 de novembro? Tava, Jaque. Você estava de noturno, diurno, estava 24 e tranquilamente, sem apontar que ela fez alguma coisa errada. Deixar ela te contar o erro dela. Ela precisa perceber que ela errou. E aí a gente vai conduzindo. Então, nesse dia, você se lembra do paciente do leito C1? Lembro. Então, você se lembra que a gente conversou durante o dia de fazer isso, 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 isso? Conta pra mim como que foi seu plantão. E ela conta. Ela vai contando. Ela vai contando. E aí, chega uma hora que ela não tem mais o que falar. E ela não é realmente. E a gente, dessa forma, ela consegue enxergar o próprio erro, e aí a efetividade daquilo ali é muito maior do que eu sentar lá nela, dispersar meia hora de sermão, que eu não sou mãe de ninguém, graças a Deus, eu não É, tenho filhos. sim. Mas a tendência, quando a gente estuda, e tem pessoas que estudam sobre isso, é a pessoa entender mais o cerne daquilo, porque tá girando em torno dela, e não em torno de você estar corrigindo ela, e você dá a oportunidade para essa pessoa falar. E a outra coisa é,
sempre, em todas as situações com relação a essas questões difíceis, porque pessoas são incríveis, desafiadoras e imprevisíveis, né? A gente não tem previsibilidade sobre pessoas e elas brigam. E a minha equipe tem a maioria meninas com muitos hormônios. E eu sou mulher, posso falar sobre isso, é meu lugar de fala, muitos hormônios. Então elas brigam muito. Então a gente também às vezes tem que se pega em situações de resolução de conflitos, né? Não só feedbacks, resolução de conflitos. Então assim, sempre que alguém vem falar alguma coisa pra mim, eu escuto. E tem muito gestor que peca por aí, escuta só um lado da história e toma aquilo como verdade. Que geralmente é a pessoa que levou a fofoca, que levou a questão e não escuta as outras partes. Então, para a questão de resolução de conflitos e feedbacks, sempre ouvir todas as partes envolvidas, todas, 100%, e só tomar uma decisão, ou entender que a decisão precisa ser tomada por todos. E quando você for falar com uma pessoa, eu aprendi muito isso, e realmente muda o sentido da coisa, porque aí não fica aquela coisa brigada, né? Briga, você fez isso errado. Deixa a pessoa falar o que ela enxerga, e aí ela fala: nossa, realmente, eu errei. E essa pessoa que tá conversando comigo deu a oportunidade de eu me defender, deu a oportunidade de eu explicar o que aconteceu e me posicionou como que eu poderia melhorar e me deu um tempo para que eu pudesse melhorar. E retornou para mim se eu melhorei ou se não, se eu continuo igual. Então acho que é nesse sentido Uhum. que eu adoro hoje eu adoro dar feedback. Adoro falar, adoro. Nossa, eu adoro, porque eu acho que evolui muito, constrói muito, entendeu? Não fica aquela coisa só de crítica. Fica uma construção, a pessoa se enxerga. Isso é muito legal. E é isso. Já tive muitas conversas difíceis. Eu já tive fisioterapeuta que foi agredido por médico. Eu acordei com meu telefone tocando, que eu apanhei do médico. Porque eu mexi no ventilador. É isso, tá? Não é eu aumentando, não. É essa a história. E a gente vai tentando resolver esses conflitos. E esses problemas aí com as pessoas. Eu Arte, geralmente né? É uma faz arte. parte, é uma arte. Eu geralmente, quando vou conversar com uma pessoa, geralmente, quando você está em cargo de liderança, assim, você se cerca de alguns tipos de pessoas, né? Tem os puxa-sacos, tem as pessoas que Sim. querem te impressionar, né? Apesar de você Uhum. ser meio macaco velho, já a gente não cai muito tanto nisso, assim, é. Se as pessoas Sim, soubessem quanto isso é ridículo, elas não fariam menos isso. Outra sim. coisa é que as pessoas entram muito na defensiva para falar com a gente também, Uhum. por a gente já ser mais velho, geralmente, ter mais experiência, tá naquele momento numa posição acima daquela pessoa. Então, sempre que eu chamo, Jaqueline, vem aqui, a gente precisa conversar, vamos conversar aqui nessa sala, vamos. Geralmente a pessoa entra meio travada na sala, assim, ela fala: Sim, putz, o que, sim. que eu fiz, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Geralmente eu coloco o profissional na minha frente, meu, e o profissional fala: pois não, E fala o aí? que que você quer falar comigo. Não, eu não quero falar nada com você, eu quero te ouvir. Como é que Como é que tá? você O que que você tá? tá achando? O que que você tá Sim. achando? Como é que tá acontecendo seu desenrolar aqui Sim. dentro e tal? Aí a pessoa: é isso que você quer saber? É isso Hum. que eu quero saber. Aí começa, fala. E é lógico que eu tenho coisas para falar com ela, feedbacks para dar, Sim. pontos positivos e pontos negativos. Depois que ela fala, que ela relaxa o trapézio, que ela fica tranquila, tal, aí chega a minha hora de Isso. falar, onde eu falo: olha, eu acho que você é uma pessoa que trabalha bem em equipe, você é uma pessoa que faz isso bem, faz aquilo bem, mas tem aquilo. Sim. Então eu sempre adoto essa estratégia de primeiro deixar falar para baixar o Isso. estresse. Segundo, falar, acho que os pontos positivos, se eles existirem, e depois Existirem. dar Uhum. o feedback por si, em si, né? Sim. É, isso é muito interessante. A gente faz isso também de perguntar pra pessoa como que ela tá, conversar da vida, da família, se ela gosta do cachorro, perguntar do cachorro, se ela tem filho, perguntar do filho. E aí a gente cria esses vínculos, né? Que a pessoa É, confia em você. é, Mas a outra, uma questão de pessoas também, que é importante, é a gente diferenciar elas. Existem algumas matrizes que a gente pode usar de classificação de perfil, né? Classificar as pessoas em perfis. Então, hoje existem várias matrizes. A gente, às vezes, corre perfil DISC aqui, não sei se você já ouviu falar. E aí você classifica as pessoas nesses perfis comportamentais. E aí, se você classificou uma pessoa ali em tal perfil, geralmente você pode fazer um feedback melhor para ela deste jeito.
Então a gente vai classificando as pessoas mesmo respondem o questionário e elas se classificam ali nessas matrizes, e aí a gente consegue ter um direcionamento às vezes melhor e mais eficiente, né? Porque cada pessoa é É, única, mas às vezes você consegue direcionar um pouco melhor pelo perfil comportamental daquela pessoa, né? Então é interessante também estudar sobre isso. Mas é muito louco, né? É muito louco, é maluquice. É é. maluquice. Ô, Jaque, já indo aqui para a reta final do nosso episódio, quero falar com Certo. você rapidamente sobre outro assunto difícil e espinhoso. Quantos feedbacks você dá para uma pessoa? Eu sei que isso não tem uma fórmula, mas quantos feedbacks ou quantas vezes você conversa com a pessoa e qual a sua preparação para uma demissão, assim? Porque eu tenho para mim, toda demissão que é feita de maneira a surpreender a pessoa que está sendo demitida, ela é uma má demissão. Uhum, Porque dá sim. oportunidade para a pessoa se revoltar, dá oportunidade para a pessoa chorar, dá oportunidade para a pessoa gritar dentro do andar. Então, assim, a liderança errou quando isso acontece. E eu Uhum. queria ouvir de você. Eu tenho uma fórmula que eu uso, assim, usei no hospital, uso também no meu dia a dia. E qual o organograma que você usa para fazer um processo de demissão no momento onde que você vê que realmente você esgotou as possibilidades com aquela pessoa e precisa sacar ela no time? Sim. É, a primeira, assim, a gente, hoje, no sistema que a gente trabalha, a gente não trabalha com demissão efetivamente, né? Então, nós temos uma sociedade, sociedade todo mundo decide, né? Inclusive o próprio sócio que está sendo convidado a se retirar. A gente não tem essa questão da demissão, entendeu? Porque eu não tenho como. Hoje a gente não tem essa autonomia, a gente trabalha numa sociedade. Então, todo mundo tem o mesmo poder de decisão. E eu acho isso incrível, né? Só que todo mundo tem esse poder de decisão e eles sabem disso e ainda assim a gente tem esses problemas, né. Então é dessa forma que a gente trabalha, né, essa questão de e realmente eu concordo 100% com você, a pessoa precisa saber em que momento que ela tá, né, então eu tenho que conversar com uma pessoa pelo menos por dia pra conversar, como você falou, conversar: "E aí, como que você tá? Como que tá a sua vida? Você tá morando em Caraguá? Como que tá? Você tá morando sozinho? Como que é a sua rede de apoio aqui?" Conversar. É, Difíceis. Mas que a gente precisa passar, né. Só que hoje a gente acaba tendo esse tipo de tratativa, e a gente envolve as pessoas nessa tomada de decisão, pra tudo, isso é ótimo, né. Envolve pra tudo, toda tomada de decisão da empresa, a gente envolve todo mundo, né, e dá a oportunidade de todo mundo dar opinião e falar, enfim. Claro que tem coisa que a gente tem que chegar e falar assim: "Então, esta coordenação entende que é assim que vai trabalhar, tá. uhum, Então, claro, tem coisas que não dá, né, senão vira festa". sim, sim. Mas essa questão de desligamento funciona assim, a gente não tem um número de feedbacks, a gente dá alguns, dá prazos, e essa pessoa entende que se ela não melhorar em tanto tempo, ela vai ser levada para reunião de sócios, e com risco de saída, né. Pô, E é assim. muito legal, Jaque, muito legal. Queria saber agora que você falasse aí seu arroba para as pessoas que quiserem saber mais do seu trabalho, te conhecer, te mandar um currículo aí para o hospital, né? Falar, deixa aí seu arroba Sim. onde as pessoas possam aí conversar com você, aprender um pouco sobre gestão de equipes de UTI, de hospital. Fala aí, como é que as pessoas podem te achar? Bom, eu estou em todas as plataformas digitais, então Instagram, Facebook, TikTok, estou em todas, LinkedIn, o pessoal pode me encontrar lá. O meu arroba do Instagram é @jaque.mancuso e todos os meus arrobas são esse mesmo, né? O Facebook é Jaqueline Mancuso, LinkedIn Jaqueline Mancuso, também e-mail é Jaqueline Mancuso, mas todas as minhas redes são Jaqueline Mancuso e o meu Instagram é jaqueline.mancuso. E lá eu compartilho algumas coisas de gestão, a maioria, e também um pouco sobre a vida real, um pouco de skincare, um pouco de blogueiragem, um pouco de vida real, um pouco de mim. E eu vou partilhando mais sobre a gestão, que é o universo que eu estou hoje inserida. E estou à disposição sempre para conversar. Eu adoro conversar com as pessoas. Isso aqui para mim é muito legal. Eu adoro. Nossa, eu adoro muito. Legal, E é isso, as pessoas podem me encontrar lá. legal. Pô, Jaque, agradecer muito a você pelo seu tempo. A gente está gravando esse episódio bem tarde, depois do seu
horário de trabalho do meu também. Eu saindo aqui de uma Sim. gripona aqui, que eu fiquei de cama ontem o dia inteiro, ferrado, mas graças a Deus estou voltando. E agradecer a você pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite, foi um prazer e superou a expectativa aí o seu episódio, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, até pela questão do horário, né, que realmente a gente conseguiu marcar um horário mais tarde, mas eu nunca tô dormindo essa hora, então eu tô ainda nessa agitação do trabalho. Foi ótimo, agradeço muito a oportunidade mais uma vez, Hélio. Realmente é muito legal fazer parte e conversar com uma pessoa que eu vi ali no palco falando, e eu tive tantas experiências legais, então, nesse dia. Então eu que agradeço mais uma vez pelo convite, espero que você fique 100% logo. E sucesso para Obrigado. você, para sua clínica, para sua vida e para a fisioterapia, que ela crescendo, a gente cresce junto. É isso aí, é isso aí. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse ponto aqui do episódio. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube, no Spotify, você pode ver esse episódio com vídeo. Você pode também correr, limpar sua casa, cuidar do seu cachorro, escutando esse episódio, aproveitando para aprender um pouco sobre gestão, sobre comportamento, sobre soft skills e sobre tudo que envolve o mundo da fisioterapia, do empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.